Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. No programa dessa semana você confere um bate-papo sobre basquete com o técnico Atos Calderaro. Ele conta tudo sobre sua carreira e os campeonatos que tem disputado. Na sequência, você confere uma entrevista com a advogada Márcia Cline Rodrigues sobre o projeto Prata da Casa Compartilhando Conhecimento, um projeto que está iniciando entre os advogados aqui de Santa Cruz do Sul. E ainda você assiste uma entrevista com Diego Tafarel, ele que é diretor de cena e roteirista da Santa Cruzense Pé de Coelho Filmes, a produtora que tem feito diversos trabalhos sendo reconhecida internacionalmente e que inclusive está de cara nova. Acompanhe! E o Trocando Ideias vai falar dessa vez sobre esporte, mais precisamente sobre basquete. E para conversar conosco, convidamos Atos Calderaro, ele que é técnico de basquete do União Corinthians aqui de Santa Cruz do Sul. Atos, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Muito obrigado, é uma satisfação imensa poder estar participando do programa. Então vamos começar contando um pouquinho da tua vida para o pessoal de casa, Atos. Como é que tu entrou então para o mundo do esporte? Bem, eu comecei no basquete aos 13 anos de idade, né? Como toda criança, praticava tudo que era esporte, futebol, vôlei, bicicross na época. E comecei a jogar basquete no colégio e do colégio me convidaram para ir para o clube, né? Corinthians. E desde então comecei a me fascinar pelo basquetebol, pela bola laranja, né? E desde ali segui a carreira, larguei os outros esportes e fiquei focado apenas no basquetebol e estou até hoje. E questão de ser técnico, quando que isso surgiu na tua vida? Bem, ser técnico foi com 18 anos eu jogar no juvenil do Corinthians e com 18 anos, porque eu sempre me interessei também na parte de ensinar, né? À medida que tu ia aprendendo, eu gostava de ensinar, eu mesmo procurava me aperfeiçoar e com 18 anos de idade eu montei uma escolinha de basquete. Né? Bem cedo. Bem cedo mesmo. Então, o que eu aprendia no Corinthians, né, com meus técnicos, eu passava para os meninos da escolinha, era uma escolinha com garotos de 10 a 13 anos de idade. Né? Então, e desde ali eu comecei, sempre que possível, conciliava, né, que eu ainda jogava, né, jogar com da treino de basquete, né? E eu fui vendo com o passar do tempo que eu levava mais jeito, né, para ser técnico, né, do que atingir o que eu gostaria de ter atingido como atleta, né, que a vontade tu atingir teu máximo, né? Como atleta a gente via que a gente tinha um certo nível, não ia conseguir atingir um nível de ponta, né? E como técnico, eu comecei a ver resultado nos meninos que eu comecei a ensinar, as equipes que a gente começou a formar, e comecei a me dedicar bastante como técnico de basquetebol e sigo até hoje. Bom, e desde os 13, então, né, em função do basquete, desde os 18 como técnico, tu já deve ter percorrido diversas cidades, diversos países, em função do basquete. Tu pode contar para nós alguns lugares que tu conheceu através do esporte? Eu sou muito agradecido ao basquete, né? Porque através dele a gente tem a felicidade de conhecer vários lugares, várias culturas, né? Posso dizer que um período que eu estive à frente da seleção brasileira de base, tive a oportunidade de viajar bastante pela Europa, né? A gente conheceu a Croácia, a República Tcheca, Espanha, né? Então são culturas bem diferentes, né? Ainda mais para a gente que milita no esporte, e então são experiências boas e que a gente acaba aprendendo muita coisa e acaba trazendo aqui para o clube onde a gente trabalha. E agora tu comentou, então o que tu poderia dizer que o basquete mudou na tua vida, acrescentou para ti? Olha, eu sempre digo assim para os meninos que eu ensino, que são meus atletas, que o basquete é como a vida, né? Ele te exige sempre o máximo. Não tem, por assim, um jogador de basquete, ele não tem como se esconder, entende? Ele, quando ele está jogando, ou ele está preparado ou ele não está preparado. E na vida é assim, é para tudo, né? Se tu vai, por exemplo, fazer uma prova no colégio ou prestar um vestibular, ou tu está preparado ou não está preparado, né? E se tu quer ir mais além, tu tem que buscar teus objetivos, tu tem que, no caso do basquetebol, treinar muito, tu tem que focar muito naquilo que tu está querendo. E para tudo, né? Então isso, para mim, sempre foi um desafio, né?
Eu, na época, quando eu comecei a jogar, eu sempre fui um jogador muito limitado. E toda vez que eu tinha um não pela minha frente, que eu recebi muitos não dos meus técnicos, era um motivo de motivação para me voltar no outro dia e tentar mostrar que tinha capacidade. Então, o basquete me ensinou a ser muito forte, né? E eu acho que a grande coisa que pode dizer do basquete é te sinto ser forte, tu se fortificar, e eu levo isso até hoje para mim. Vamos falar um pouquinho dos prêmios, então, também. Atos, tu e a tua equipe foram campeão sul-americano de 2011, vice-campeão da Copa América de 2012 e ficaram em 10º colocado no Mundial Sub-19. Como é que foi toda essa experiência para vocês, para toda a equipe? Essa experiência foi na seleção brasileira, né? Foi uma convocação que eu tive para a seleção brasileira, porque em 2010, eu como técnico da seleção gaúcha Sub-17, nós conseguimos o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Foi uma colocação muito boa e isso revelou alguns atletas e eu como técnico a nível nacional. Então eu junto com o Demetrios, que hoje é técnico do Bauru, campeão nacional pelo NBB, mais um auxiliar técnico de Minas Gerais, nós fomos convidados para formar a comissão técnica da seleção brasileira de base, na época era categoria Sub-17. Até então, fazia 6 anos que o Brasil não ganhava nenhum campeonato sul-americano de categoria de base. E o nosso objetivo era vencer o campeonato sul-americano e vencendo o campeonato sul-americano ele te classifica para a Copa América. E na Copa América, tu ficando entre os 3 primeiros, tu classifica para o campeonato mundial. Então, no campeonato sul-americano sub-17, nós, além de ganharmos ele de forma invicta, conseguimos 2 vezes na mesma competição ganhar da Argentina, que sempre foi a grande rival do Brasil aqui na América do Sul, né? E no ano seguinte nós fomos para a Copa América, conseguimos o vice-campeonato da Copa América, perdendo apenas na final para a equipe dos Estados Unidos, né? Foi uma colocação muito boa. E consequentemente no ano anterior fomos para o Mundial, no Campeonato Mundial na República Tcheca, onde conquistamos a 10ª colocação. Que também dentro das nossas condições do nosso basquetebol atual, de intercâmbio, foi uma colocação muito boa, né? O que a gente vê que a gente conseguiu contribuir para essa geração que a gente trabalhou, que hoje dos 12 jogadores que fecharam a seleção brasileira naquela época com nós, 10 estão atuando no nível profissional. Então a gente pegou esses meninos com 17 anos de idade, para 18 e para 19 anos, e 10 hoje atuam profissionalmente no Brasil e no exterior. Então isso é uma contribuição muito grande, que eu acho que o técnico da categoria de base, o principal objetivo dele é formar o jogador. Tá? Muitas vezes a gente acha que é ganhar títulos. Não, o principal objetivo é formar jogador, que o menino consiga chegar na categoria adulta e ter condições de seguir essa carreira como atleta. E a nível de Brasil, acho que a gente deu uma contribuição muito grande para essa geração, tanto é que os meninos hoje estão atuando no nível profissional. Isso com certeza te dá um grande orgulho, né? Olhando para trás, pensando nisso tudo. Com certeza, a gente fica gratificado porque o trabalho deu resultado, né? E quando a gente vê esses meninos aí atuando, né? A gente fica contente que de alguma forma a gente teve um pouquinho dessa parcela aí na carreira deles. E no ano de 2015, Atos, tu recebeu o prêmio de melhor técnico do ano. Como é que foi para ti receber esse prêmio? Esse prêmio foi... Eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo, né? Foi um reconhecimento pelo trabalho que a gente vinha fazendo no Corinthians. Foi um ano que a gente ficou campeão estadual na categoria Sub-17 e Sub-19, no mesmo ano. Né? E a gente teve um ano de muitas vitórias, surgimento de novos atletas. E foi um reconhecimento que eu tive da Federação Gaúcha, né? De toda a comunidade do basquetebol. E eu acho que esse prêmio ele vem apenas coroar um resultado de um trabalho que a gente vem tendo apoio no clube, ali no Corinthians, né, que sempre teve um apoio para a gente estar trabalhando com as categorias de base, apesar de hoje ainda não ter mais a equipe profissional, mas o trabalho das categorias de base ele segue muito forte ali no clube.
você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Agora tu comentou que tu é técnico então da Sub-17 e Sub-19 ali do União Corinthians. Vocês têm pretensão de montar um time adulto também? Como é que tá isso? Nós temos, né? Até assim, ano passado a gente teve na categoria adulta trabalhando no clube do Guarani, né? De Venâncio Aires, onde nós conquistamos o vice-campeonato. E a gente quer fazer aqui em Santa Cruz o que nós fizemos lá em Venâncio Aires, porque nossa equipe lá em Venâncio Aires era composta por todos os atletas de Santa Cruz do Sul, né? Apenas com 2 atletas de fora, e nós conseguimos o vice-campeonato. E nós estamos procurando montar essa equipe aqui, com a base desses meninos sub-19, com alguns jogadores que estão aqui na cidade atuando, montar uma equipe base de Santa Cruz do Sul para voltar ao cenário adulto, né? Ainda não naquele nível que se tinha, mas dentro do que é possível hoje a gente fazer e está ao nosso alcance, nós queremos retornar ao basquetebol adulto. Então, porque Santa Cruz do Sul é muito forte em questão do basquete, né? Exatamente, Santa Cruz do Sul é uma cidade de tradição a nível nacional no basquete. Na década de 90, 98, foi uma das cidades de referência do basquetebol nacional, né? E anteriormente a isso, já tem desde dos anos 80, 70, 60, o basquete vem desde o clássico Jicô, né? Vem assim na veia do povo santacruzense, e eu tenho certeza que é a volta do basquetebol, a cidade toda, a comunidade toda de Santa Cruz região vai comemorar. E além disso, no final do mês de julho, vocês foram vencedores na Argentina, né? Como é que foi isso para vocês, toda essa experiência, ter ido até lá, vencido? Olha, foi uma experiência muito gratificante para nós, né? Porque foi o primeiro torneio internacional dessa geração que a gente está trabalhando aqui no União Corinthians, e a gente enfrentou só o fato de tu ir jogar na Argentina, que para o basquetebol argentina a categoria de base é uma referência a nível internacional. E nós chegamos lá, enfrentamos equipes muito fortes, né? Tanto é que o placar
do jogo final foi de 2 pontos para a gente, 74-72. E isso motivou muito os meninos, porque eles se doaram muito, eles trabalharam muito intenso para a gente se preparar para esse torneio. Então isso aí foi uma realização para esses garotos, para o clube, que o clube fez teve um grande apoio para poder preparar essa viagem, porque tudo tem um custo muito grande, né? Então teve um trabalho muito grande dos pais, né? E de patrocinadores para que essa viagem fosse realizada. E nesses anos todos que tu está no basquete, quais foram as maiores alegrias que tu teve? Olha, eu te digo assim, ó, a minha maior alegria é poder hoje eu fazer do basquete o meu trabalho, né? Eu acho que tu ganhar título e perder isso faz parte do esporte. Poderia dizer inúmeros títulos, mas os títulos todos que a gente ganha, eles são importantes, eles coroam o trabalho, mas às vezes mesmo tu não ganhando, não desmerece o teu trabalho, assim como não desmerece o adversário que muitas vezes perde ou acaba ganhando de ti. Mas eu digo assim, a maior alegria é hoje eu poder estar, que nem eu te falei, eu iniciei com 13 anos no basquetebol, hoje eu estou com 44, então são 31 anos envolvido com basquete, dando treino, ainda jogo numa equipe master. Então essa é a maior satisfação, eu poder ter saúde para poder transmitir ensinamento e aprender também, né? E também praticar o basquetebol. E vocês acabaram de voltar da Argentina, né, com título. Quais são os próximos campeonatos? Bom, a gente continua o campeonato estadual, o campeonato gaúcho na categoria sub-17 e na categoria sub-19, né? O nosso calendário ele vai até final de dezembro, o campeonato gaúcho nessas categorias. E nós estamos, que nem eu falei, a gente está tentando formatar uma equipe adulta para a partir de setembro participar do campeonato estadual adulto. E a gente também está tentando viabilizar a participação na Liga de Desenvolvimento, que é da categoria sub-20, que é um campeonato brasileiro até 20 anos. Então a gente também está em busca de patrocínios, né, de apoio, né, que é necessário para a gente poder participar dessas competições, né. Eu queria também aproveitar o espaço e não posso de deixar de não agradecer aos nossos patrocinadores que a gente tem hoje, que é o Supermercado Miller, né, um apoiador há 9 anos ali do clube, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, né, o Carnop Imóveis, que também tem nos apoiado muito, tá, ao grupo de pais dos nossos atletas, que é muito importante hoje tu ter esse apoio dos pais, né? Além de incentivar o filho a praticar o esporte, eles também se preocupam em questão de captação de recursos para poder viabilizar cada vez mais competições, né? E também o Colégio Mauá, que é uma instituição educacional muito parceira do nosso basquetebol. Agora tu comentou então dos patrocinadores, né? E para quem está assistindo em casa, então, e tem interesse de estar patrocinando vocês, como é que funciona? Pode fazer contato na secretaria do clube mesmo, do União Corinthians, que aí é passado o contato para a gente, porque nós temos várias formas de patrocínio para apoiar a equipe, desde placas no ginásio, né, até o nome na camiseta ou no calção do fardamento de jogos. Então, toda ajuda ela é bem-vinda, né, e a gente sabe que Santa Cruz gosta do basquetebol, né, e eu acho que o esporte é uma maneira muito saudável de envolver toda a comunidade, e é isso que a gente está buscando cada vez mais fortificar. Atos, então eu quero te agradecer a presença aqui no nosso programa, com certeza falando sim de basquete, que é uma coisa tão importante aqui para Santa Cruz, região. Obrigado por estar aqui conosco e sucesso para ti sempre. Eu que agradeço o apoio, agradeço a oportunidade e desejo o mesmo sucesso para o programa de vocês.
assunto do Trocando Ideias é sobre o projeto que está iniciando entre os advogados aqui em Santa Cruz do Sul. O nome dele é Projeto Prata da Casa Compartilhando Conhecimento. E para falar mais sobre esse projeto, convidamos a Márcia Klin Rodrigues, ela que é diretora-geral do Projeto Prata da Casa e advogada atuante na área civil, trabalhista e previdenciária com especialização em direito previdenciário. Márcia, seja bem-vinda ao Trocando Ideias. Obrigada pelo convite. A gente que agradece por te estar aqui. Então, para começar, para o pessoal de casa entender um pouco melhor, conta para nós como é que surgiu então a ideia de criar o Projeto Prata da Casa. Então, o projeto ele surgiu de uma ideia do presidente da OAB aqui de Santa Cruz do Sul, Dr. Ezequiel Vettoretti. Ele já tinha essa vontade de formar um banco de palestras e palestrantes com os advogados e advogadas aqui de Santa Cruz do Sul. E além disso, as gestões do Dr. Ezequiel sempre foram voltadas a trazer o advogado para dentro da OAB. Numa conversa que a gente teve, ele me chamou para executar esse projeto e aí surgiu o Prata da Casa. E como é que ele foi recebido, então, pela comunidade jurídica? Olha, ele foi recebido muito bem. Os advogados, eles gostaram de ter um evento onde é possível essa troca de conhecimento, né? Nós já tivemos 2 eventos agora em julho e vamos ter mais 2 programados para agosto. E onde é que vocês realizam, então, esses ciclos de palestras? Todas as palestras são feitas na sede da nossa subseção aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, que fica na rua Ernesto Alves, número 626. Sempre às segundas-feiras, às 19 horas. A gente tem a ideia de fazer 2 vezes por mês, então a cada 15 dias. E para assistir essas palestras, é necessário a pessoa estar se inscrevendo? Como é que ela pode fazer? Não é necessária inscrição. Basta comparecer no dia do evento na sede da subseção. E para os advogados, então, Márcia, que eles têm interesse em ser os protagonistas dessas próximas palestras, como é que eles podem se inscrever? Os advogados podem mandar e-mail ou ligar nos telefones, tanto no meu quanto no da subseção, ou ir até a sede também lá no endereço que eu passei para se inscrever. Vamos aproveitar e colocar então embaixo da tela aqui o endereço, o telefone para o pessoal que tem o interesse, né, poder conhecer um pouco mais. E o tema, essa questão, como é que é escolhido o tema? Vai na questão de cada palestrante? Vai, o tema é bem livre. A gente não impôs nenhum tipo de tema. O direito, ele é muito abrangente, né? A gente está pautando nesse mês agora pelos temas mais atuais, mas qualquer tema e qualquer tipo de palestra é muito bem-vinda. E Márcia, como é que tu acha assim que projetos como esse pode estar auxiliando as pessoas, tanto os estudantes quanto os próprios advogados? Eu acho que um projeto assim auxilia muito na troca de conhecimento. A nossa ideia é trazer o advogado para ouvir alguém ou um outro colega que possa saber mais sobre o assunto, que possa somar e agregar. E além do advogado, também o estudante que tem interesse no assunto que vai ser tratado. O outro ponto é formar esse banco de palestrantes aqui da nossa subseção. Muitas vezes a gente chama palestrantes de fora para dar determinada palestra de uma área específica, vamos dizer, por exemplo, direito previdenciário, quando aqui na nossa cidade a gente tem excelentes advogados e excelentes palestrantes que poderiam ser enaltecidos. Até por isso o nome do projeto é Prata da Casa. Uma questão de estar valorizando quem valorizar é daqui mesmo. Os nossos advogados e advogadas, exatamente. E a pretensão de vocês é fazer quinzenal, mensal? Qual que é a ideia, então? A ideia é fazer quinzenal. Seriam duas palestras ou rodas de discussão, debates, 2 vezes por mês. E quais serão os próximos? Você já tem marcados? Já. Nesse mês de agosto agora, a gente comemora o mês do advogado. A OAB tem várias programações. Dentre elas, nós vamos ter 2 palestras. No dia 14 de agosto, às 19 horas, na sede da subseção. A palestra vai ser Mesa Redonda sobre as alterações da CLT com a reforma trabalhista, com a doutora Lisiane Fischer. E no dia 28 de agosto, nós vamos ter a roda de discussão sobre a reforma previdenciária e os seus impactos, com a doutora Alessandra Gringling. Então já tem muitas coisas marcadas, então, né? Sim, muitos eventos. Então também já fica o recado para quem está em casa, quiser participar, né, Márcia? Que deixar o convite pro pessoal. Pode comparecer. Todos os advogados, advogadas da nossa subseção, os estudantes de direito e a comunidade em geral que tiver interesse, pode comparecer, está convidada desde já.
Bom, Márcia, nós falamos também em questão dos advogados participarem, tanto das palestras, mas também tem as portas abertas para os estudantes, não é mesmo? Tem, com certeza. Aqui na nossa cidade a gente tem 2 faculdades de Direito, né? Bastante estudante, então eles estão convidados a participarem do projeto. É até interessante eles irem nas palestras para já, de repente, ver qual a área de atuação que eles vão gostar, qual o tema, né? Dependendo do tema, se vão gostar da área trabalhista, previdenciária, e a gente tem o objetivo de abranger todas as áreas, né? Então eles estão convidados e seria muito interessante a participação deles também. É bom para eles terem essa troca também, né? Claro, é muito positiva. Um dos carros-chefes do projeto é essa troca, a troca de conhecimento, a troca de experiências. Que é bem importante. É muito importante. Márcia, e outra coisa também, olha, quais foram os temas que já foram abordados? Se tu puder contar um pouquinho mais para nós como Posso, foi? claro. A gente já teve 2 eventos. No primeiro foi o Dr. Ezequiel Vettoretti, o presidente da OAB, que deu a palestra 9 verdades e uma mentira sobre a advocacia. Ele usou o gancho daquela brincadeira que teve em redes sociais um tempo atrás e trouxe uma palestra sobre as dificuldades e a beleza também do advogado. A outra palestra foi com o Dr. César Fernando Gabi, que trouxe para a gente toda a experiência de 33 anos dele na advocacia e tratou do processo de execução. Foram 2 palestras muito bacanas, houve uma troca entre os palestrantes e o público, todo mundo gostou muito, né? Ao final das palestras é aberta uma conversa, uma discussão, todo mundo pode fazer questionamentos, então foi muito legal. Isso que eu ia te perguntar mesmo, então após ocorrer a palestra, sempre está aberto para debaterem, conversar sobre o assunto. Sempre está aberto. Agora a gente vai experimentar também no mês de agosto uma modalidade diferente. Esses 2 primeiros foram palestras. Agora nós vamos ter uma roda de discussão, um debate. Então vai ser trazido o tema, no caso as reformas trabalhista e previdenciária, vai existir uma mediadora, mas todos os advogados estão convidados a debater sobre o assunto, né? É um assunto tão novo, todo mundo ainda está experimentando, né? Como vai ser, então vai ser uma tentativa diferente, em vez de palestra, uma roda de discussão. Mas então só posso te dar os parabéns por esse projeto, que com certeza vai ser muito bom para a comunidade jurídica, para estudantes, para advogados, e agradecer por estar conosco aqui no Trocando Ideias, tá falando mais sobre esse projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, muito obrigada. Modelos em verniz e metalizado, sejam botas ou tênis com solados mais elaborados, dão um ar de modernidade aos looks e brilho aos dias mais cinzentos da temporada. Nessa tendência entra também os sapatos esportivos, o modelo Oxford, assim como os de solados mais estruturados e tratorados. Marcam também presença forte na estação fria. Ideais para dias chuvosos, a plataforma é bem aceita pela comodidade e o verniz também se faz presente em diversos modelos, dando um toque de atitude. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica St. Gallen de hoje é sobre o câncer de ovário. Ele ocupa o 5º lugar em mortes por câncer entre as mulheres. O risco de uma mulher desenvolver câncer de ovário em sua vida é de cerca de 1 em 72. Gravidez e uso de pílulas anticoncepcionais diminui o risco de câncer de ovário. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. O assunto do Trocando Ideias dessa vez será sobre produção audiovisual. E para falar sobre isso, convidamos Diego Tafarel, ele que é diretor de cena e roteirista da Pé de Coelho Filmes. Diego, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar então contando um pouco a história da Pé de Coelho, desde lá do começo. Tu e meus 2 amigos criaram a Pé de Coelho no ano de 2014, né? Na época ainda vocês eram estudantes. Como que foi para vocês entrar nesse mercado que é tão competitivo logo lá no começo, quando era estudante ainda? Eu acho que a gente criou a Pé de Coelho por uma necessidade que nós tínhamos desde a faculdade, eu e o Lucas principalmente, que era de contar nossas histórias da maneira que a gente acreditava. E também, eu digo, por ser inquieto, insatisfação. A gente, eu e o Lucas, trabalhamos juntos numa produtora, a gente trabalhou junto na Unis TV, então a gente tem essa trajetória juntos e a gente sempre se deu conta que a gente não estava fazendo exatamente o que a gente queria, trabalhando da maneira que a gente trabalhava, seja na TV, seja na produtora que a gente trabalhou. A gente falou, bom, chegou um momento que a gente falou, é a hora da gente fazer algo por nós, é a hora da gente empreender e tentar ver se é possível, ver se vai dar certo. A gente não tinha noção se era certo, a gente não conhecia o mercado do ponto de vista de quem é empresário, de quem é empreendedor, mas a gente conhecia o trabalho, né? Porque a gente já produzia há bastante tempo. Antes de abrir a produtora, eu tinha 6 anos de experiência no audiovisual e o Lucas 4. Então a gente falou, vamos se arriscar. Convidou um amigo, que é o Alessandro, que não era da área audiovisual, mas era meu colega desde a primeira série do colégio. Teve banda de rock comigo, sempre foi meu parceiro. Desde sempre junto? Desde sempre. Eu confio muito nele e sei o quanto ele é responsável, o quanto ele é capaz. E pensei, esse cara tem que convidar ele para trabalhar conosco. Daí nós 3, que fomos os pioneiros, assim, que vamos abrir a produtora. Então foi mesmo essa necessidade de fazer algo novo, fazer algo à cara de vocês. Bom, Diego, e a Pé de Coelho, ela já produziu diversos tipos diferentes de materiais, né? Tanto publicitário, como tu comentou antes, vídeos institucionais, videoclipe, curta-metragem. Com quantas pessoas a Pé de Coelho conta hoje em dia para fazer tantos trabalhos como vocês fazem? Bom, depois do Lucas e do Alessandro, nós 3, acabou entrando para a produtora oficialmente o Guilherme Carpes, que é o Gui, e a Mayara Fantinel. Então nós 5 somos oficialmente a Pé de Coelho, mas a gente já tem trabalhando com a gente lá o Ricardo da Rosa, que é o Tato, tem o Zé, tem a Marcela. Então a gente tem uma equipe fixa de 6 pessoas hoje, que eu considero que é um tamanho muito bom para o interior, para o formato, para a maneira que está o mercado, mas flutuando, que a gente chama de pessoas flutuantes, nós somos em torno de 10. Que sempre estão trabalhando, e fora daí que não trabalham diretamente, que não estão no nosso dia a dia, que são o que a gente chama de
os coelhos, os agregados, daí é muita gente. Tem gente que contribui com criação, tem gente que contribui com arte, gente que contribui com texto, gente que contribui com design. E a gente sempre tenta se aproximar dessas pessoas porque a gente acredita em rede. Rede para melhorar o nosso trabalho, rede para a gente poder diversificar e porque a gente acredita que diversidade é muito importante para mostrar um trabalho que seja mais atual, que tenha a ver com o mundo contemporâneo. Então, diversidade para nós é a chave e isso faz com que a gente se aproxime de tantas pessoas. E todas as pessoas, assim como tu comentou agora, as flutuantes, nem todas fazem parte de comunicação social, né? Tem de diversas áreas. Exato. A gente trabalha com muita gente da comunicação, é a maioria, isso é verdade. Mas a gente se deu conta que quando tu sai um pouco da comunicação e tu expande esse território, tem visões que tu não encontra no mundo dos comunicadores. E isso é muito bom para a criação. Diversificar, de novo essa palavra que eu uso muito, e pluralizar, ser plural, que a gente diz que a gente é plural, é muito importante. Então, tem gente da área da química, tem gente da área de engenharia, tem gente da área ambiental, tipo, que contribui com a gente. Não estão lá no dia a dia, mas volta e meia estão trabalhando direta ou indiretamente. A campanha que vocês fizeram, Dia dos Namorados, no ano de 2015, há 2 anos atrás, que foi chamado O Primeiro Beijo, foi muito elogiada, porque mostrava casais héteros, casais gays. Isso que foi muito interessante. Tu acredita que essa é uma forma de estar livrando a sociedade de um preconceito, de estar mostrando que o que importa realmente é o amor, de desconstruir? Bom, o impacto que ela causou foi muito bacana mesmo, ela atingiu muita gente. Só que quando a gente produziu o roteiro, quando a gente decidiu fazer aquilo, não tinha assim na cabeça, vamos fazer algo para mostrar para a sociedade isso. A gente queria homenagear as pessoas. Homenagear as pessoas que amam. Então, daí, nada mais correto do que quando tu vai falar de amor, tu fala de amor de todas as formas. Era basicamente isso. Eu fico bem chateado que hoje em dia ainda, num mundo tão conectado, a gente tenha tantos momentos e tantas pessoas cultivando atitudes preconceituosas. Mas quando a gente criou a campanha, a nossa intenção era falar de amor. A gente não estava muito pensando, vamos combater o preconceito, vamos lutar contra isso, apesar de a gente achar isso essencial e muito importante no dia a dia. Mas quando a gente fez a campanha, a gente queria falar de amor, e quando tu vai falar de amor, nada mais correto, na minha opinião, do que falar de todas as formas e respeitar as pessoas pelo que elas são, não tentar querer achar que a maneira que eu vejo o mundo ou que alguém vê o mundo é correto, não. Para mim, o correto nesse tipo de caso é amar, e indiferente como for. E acabou dando super certo, né? Acabou. Foi super aceito, muito compartilhado, né? Muitas pessoas gostaram no país inteiro, né? Foi bem legal. E também vocês fazem muito videoclipes, acompanham bandas em viagens. Isso é uma coisa mais divertida, como por exemplo a Play Sound, eles fizeram uma tour aqui na América Latina e vocês acompanharam. Como é que é todo esse trabalho? É diferente do restante? É diferente. A gente acompanha hoje poucas bandas, por questão de logística, por questão de tempo, por questão de outras coisas que nós estamos fazendo. Então a gente diz que praticamente a gente adotou para nós, pela amizade e por acreditar tanto no trabalho, algumas bandas, tipo, alguns trabalhos, alguns materiais. E esse é o caso do Zé Correia e é o caso da Play Sound. Os meninos da Play Sound, para nós, eles são nossos amigos, tipo, vai além do que é um trabalho. Então, acompanhar eles e acreditar no trabalho deles, para nós é maravilhoso. A gente continua conectado à música, porque a gente adora música, a gente adora fazer esse tipo de material, e ainda por cima estamos ligados a pessoas que a gente acredita no trabalho. Eu acho o trabalho dos meninos maravilhoso, dos meninos e da menina. Acho maravilhoso o trabalho deles. E a gente acompanha eles por isso, porque a gente acredita de verdade que eles podem dar saltos muito altos e é super divertido também, né? Não tem como não ser divertido atravessar a América com eles, atravessar o estado e gravar eles aqui em Santa Cruz, é sempre muito divertido. Até porque comentou, tu tem banda com um dos teus sócios, né? Um dos teus colegas. Tinha banda, então é uma coisa que tá na veia de vocês já, a música, né? Eu acho que tem essa coisa, volta para a coisa da desconstrução, né? Quando tu se frustra em algo, tu tem que reconstruir de outra maneira. Tá desconstruindo para reconstruir. Eu tive banda durante muitos anos da minha vida e o Alessandro foi meu colega de banda quase nesse tempo todo. Então, a gente se frustrou com banda. A gente não era bons, a gente era ruins músicos, apesar de a banda ter ido muito longe, mas a gente não tinha aquela dedicação que deveria ter, a gente não respeitava o ambiente musical, que nem eu acho que deve ser respeitado, porque trabalho tem que ser sério, a gente queria se divertir, a gente queria fazer festa, a gente queria conhecer gente, a gente estava
vendo a música de uma maneira muito superficial. Então ainda bem que nós saímos da música e não estamos se metendo com isso hoje, pelo menos da forma literal, tocando. Mas a gente achou o nosso jeito de estar nesse meio, que é fazer no audiovisual, que daí eu acho que a gente tem um pouco mais de tranquilidade e segurança no que está fazendo. Tá certo, faz parte, só de uma outra forma, né? A dica de hoje das Óticas Diniz é sobre os acessórios. Os óculos podem ser considerados um acessório de moda, visto que ele acompanha o seu visual. Um look pode ser totalmente alterado ao compor com diferentes tipos de óculos. Leve em consideração o seu estilo de vestir na hora de procurar uma armação para o seu óculos de grau. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é a luz central. A principal fonte de luz do cômodo deve iluminar de forma geral, ou seja, ser forte o suficiente para distribuir a luz pelo espaço inteiro de maneira homogênea. Geralmente, o ponto fica localizado no centro do cômodo. Quer deixar ainda mais iluminado? Então que tal optar pelas paredes e pelos tetos claros, que irão refletir a luz com muito mais intensidade. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Mas vamos falar um pouquinho dos prêmios de vocês, porque a Pé de Coelho é bem premiada, né? O curta-metragem O Roteiro, de 2014, ele ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cine Alcarrete, na Colômbia. Já na mostra competitiva do terceiro Festival Internacional de Cinema Estudantil, Cineste, levou a estatueta de melhor roteiro, melhor direção de arte, melhor diretor e melhor atriz. Como foi para vocês receber esses prêmios, assim, já que foram tantos e logo no começo, então, já da Pé de Coelho, né? Pois é, quando a gente faz um filme, a gente não, ainda mais num cenário nacional hoje, que o cinema está melhorando muito, e num cenário do curta-metragem, que só o número de inscrição para os festivais passam de 500 curtas, em média, tipo, todo festival vai ter mais de 500 curtas, 300 curtas, 400, caso tipo de Gramado, mais de 800. É muita coisa. Vai entrar no festival, acaba entrando 14, 20 filmes, seja a minoria. Então, para nós ter a oportunidade de entrar em festivais e nosso filme ser exibido, das pessoas conseguirem enxergar o filme, é o que é o mais importante. Ou seja, nossas histórias estão sendo vistas, então de alguma maneira a gente está conseguindo contar nossas histórias. As premiações em si, claro que nos fazem bem, mas elas são secundárias para a nossa intenção principal, que é conseguir levar essas histórias para o maior número de pessoas possíveis. Mas a gente fica feliz, é óbvio.
É sempre bom, né? E o curta também, Pobre Preto Puto, conta a história de Ney Dogum, né? Que ele também foi bem premiado. Conta pra gente como é que foi toda a produção desse curta e como é que foi depois a questão dos prêmios. Bom, o curta, o Pobre Preto Puto, eu digo que não é um curta que a gente procurou, é um curta que nos achou. Porque a gente estava fazendo um outro filme no ano anterior, chamado Dona Lila, que era sobre uma das primeiras feministas lá de Santa Maria, um filme que eu dirigi junto com a Camila, que é uma menina de Santa Maria, então foi uma direção em conjunto, eu e ela. E daí nesse processo a gente conheceu o Ney, porque o Ney era parente da Dona Lila, é neto dela. E daí a gente conheceu o Ney, e daí teve na exibição, jantas, almoços, eu fui criando uma amizade com ele. E depois de um ano quase nessa amizade que eu senti a necessidade, falei, Ney, eu tenho que gravar contigo porque tu é incrível. O Ney é incrível. O Ney é realmente uma pessoa que eu criei uma admiração sem tamanho, assim. E o Ney quis fazer. Então, primeiro, foi um filme que ele aconteceu, não foi, estamos procurando uma história. Não, a história chegou até nós. Primeiro foi uma amizade, então era necessário fazer. Esse foi o motivo pelo qual a gente fez o filme. E daí veio o segundo problema, né, que é a produção. Que como eu, sem ser negro, vou fazer um filme que fala sobre negritude com tanta propriedade? Como é que eu vou poder falar sobre isso se eu não conheço a causa, não vivo a causa? Conhecer, até a gente tem contato, a gente tem a simpatia, tem todo o processo de estar junto. Mas viver não, né? Não posso me botar no lugar. E daí entrou o processo de respeitar completamente o Ney dentro do set. E nesse processo de construção do roteiro, tentar o tempo inteiro ouvir o Ney. Então, por isso que o Ney tem tanta voz no filme. É um filme que eu dirijo, mas a condução é do Ney. E eu deixo ele fazer isso, primeiro porque era necessário, e segundo porque o Ney é um personagem maravilhoso. Então era bom que ele fizesse isso pro filme. E resultou em diversos prêmios também para vocês, né? Tu podia enumerar alguns para nós? O Pau Preto Puto é um filme que não parou de rodar ainda, e que bom. É um filme que entrou em dezenas e dezenas de festivais. É um filme que ganhou prêmio Gramado, o filme ganhou prêmio no Rio, ganhou prêmio na Fronteira, ganhou prêmios internacionais na Espanha, na Colômbia, na verdade ganhou prêmio no Paraná. Eu não sei agora exatamente se ganhou prêmio em Pernambuco, eu não sei agora dizer todos os prêmios, mas o próprio Preto Puto ganhou muitos prêmios, e o que nos deixa muito feliz, principalmente porque ali a ganhar prêmios, pessoas ficam curiosas sobre ele e querem assistir o filme. E primeiro ele não era possível, porque só assistia nos festivais, e ainda bem que ele está rodando em muitos, mas agora ele está abrindo uma janela maior de exibição e é o que nos torna muito felizes. E além dos prêmios também, ele foi exibido no Canal Brasil, né? Como foi para vocês isso? Porque o Canal Brasil é um canal importantíssimo. Para nós também foi surpresa, assim, porque como nós somos uma produtora nova e a área de cinema, principalmente no interior ainda, mesmo vivendo numa cidade que tem uma universidade de audiovisual, ela é totalmente nova, porque mesmo tendo me formado em audiovisual, eu desconhecia completamente o universo do cinema, eu digo, como é que funciona para trabalhar, como é que funciona para ter contato, como faz um orçamento, como faz aquilo. Então, é tudo muito novo. Então, o Canal Brasil que chegou até a gente, porque... Foi o Canal Brasil que chegou até vocês. Foi porque foi um moço do Canal Brasil que assistiu o filme em Gramado e falou, eu quero esse filme no Canal Brasil. Só que eles tinham que esperar um ano, né, porque... processo de festivais, ele não podia ir para a TV ainda, nós estávamos segurando por ser inédito. Daí um ano depois, exatamente, ele estreou no Canal Brasil. E ele ainda será exibido porque o Canal Brasil tem direito sobre o filme ainda, o Canal Brasil comprou os direitos do filme. Então o Canal Brasil exibe ele, com certeza vai exibir mais algumas vezes, só que agora é a cargo deles, né? Como os direitos são deles, eles encaixam na grade como eles acham melhor. E receberam isso como uma notícia ótima, foi bem emocionante para vocês? É muito legal, né? Porque o Canal Brasil, querendo ou não, ele tem por trás a força da Globosat, que é os canais Globo. Ele é nacional, então ele é exibido em todo o território nacional. E as últimas médias de audiência do Canal Brasil têm crescido bastante. Ou seja, então, poder mostrar o filme para um monte de gente dessa maneira é muito legal. E agora, por último, vocês também lançaram a nova identidade visual, né? Pode dizer que isso é um divisor de água, o que dá para esperar por aí? Então, eu acho que não é um divisor de águas, mas é uma evolução. A gente se deu conta que a nossa identidade visual ela não falava o que a gente é. Nós tínhamos no nosso logotipo um coelhinho. E tudo que a gente faz é em conjunto.
Tudo que a gente faz é em grupo. Tudo que a gente faz é de forma plural. Então, um coelhinho não nos representava da maneira correta. Então, a nossa identidade visual evoluiu. Ela foi feita pelo Rudney Kopp, que é publicitário e professor da Unisc, que ele conseguiu entender muito bem o que a gente precisava, o que a gente queria. E agora, os nossos coelhinhos são múltiplos, são muitos coelhinhos. Eles são uma rede e eles são um globo. Então, eles representam melhor o que a gente quer dizer e como a gente acredita que funciona a produção audiovisual e até como o mundo um pouco deveria funcionar. Tanto que vocês também lançaram um vídeo, né? Sim. Falando um pouco mais disso. Qual foi a ideia, assim, do vídeo? Juntaram todos da equipe, né, para poder estar falando? A gente queria lançar a identidade visual, mas a gente também está sentindo necessidade de se manifestar. Essa é a palavra certa. De falar o que a gente pensa, de falar o que a gente acredita e de como a gente quer se posicionar no mercado. A gente é totalmente contra um mercado predatório, a gente é totalmente contra qualquer posição que seja de tentar passar por cima do outro, não ter diálogo. Então, a nossa ideia sempre foi expandir, aumentar e através de amizade, através de contatos sérios, através de crescimento aberto, sem segredo. Então, a gente precisava se manifestar. A gente fez o texto para poder se manifestar e achou que a melhor maneira de falar desse texto, mostrar esse texto, não seria com ele escrito, ou não seria com uma pessoa falando, ou não seria com um locutor. Era chamando pessoas que fazem parte realmente do que a gente faz hoje para dar esse texto. Felizmente, algumas pessoas não estiveram, mas muitas estiveram e a gente acabou fazendo isso dessa maneira. E aí, de fato, ficou muito legal e deu uma repercussão muito boa também, muito né? Bom, para nós. E Diego, então, para a gente finalizar, como dito por vocês mesmos, em relação ao nome da produtora, toda boa ideia precisa de um pouco de sorte, não é mesmo? Então, o que nós podemos esperar daqui para frente dos coelhos? Bom, dois lados, então. Um, que a gente quer fazer muito cinema. Nosso foco, quando a gente abriu a produtora, era tentar produzir audiovisual para o cinema e para a televisão. Estamos falando de produzir série e produzir conteúdo para cinema e TV. Então, a gente está com diversos projetos em fase de construção, pensando nisso. Projetos para disputar edital, projetos para rodar de forma independente. E outra coisa que podem esperar da gente é que, não sei, na verdade eu não sei se alguém tem que esperar algo de uma produtora audiovisual da cidade. Acho que a gente vai tentar fazer nosso trabalho de maneira sincera, de maneira querida e respeitando todo mundo que está na cidade, que está fora da cidade, que a gente tem contato. Respeitar as pessoas, o que importa para nós, então que a gente continue fazendo isso, que a gente consiga sempre fazer isso. Isso eu acho. Da forma simples que vocês fizeram, e indo longe, né, e agradando o pessoal. É isso que dá para dizer, que dá para o pessoal esperar, né? Então, tomar. Diego, eu quero agradecer por ter estado conosco aqui no Trocando Ideias, por estar falando da produtora, que tem muito a crescer, o pessoal tem gostado muito, e dar os parabéns, então, pelos trabalhos maravilhosos de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito legal estar contigo, estar com o Cristiano nesse dia aqui.
Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. E esse foi o Trocando Ideias, um programa repleto de informações feitas especialmente para você. Como você pode conferir nessa edição, falamos sobre esporte, direito e cultura. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.